Sejam bem-vindos de volta. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do meu método, como é que eu faço para investir, mas principalmente por que eu escolhi fazer isso, por que esse método funciona. E eu espero que vocês possam tirar disso alguns princípios, algumas ideias, né? Não copiar, porque acho que cada um tem que encontrar aí o seu método, sua maneira de investir. Todos nós somos pessoas diferentes, mas acho que os princípios acabam sendo válidos aí para a sua estratégia também. Então, se você não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Como eu falei anteriormente, a ideia minha aqui é mostrar para vocês o que eu faço, mas principalmente por que isso funciona. Eu vou me basear em um estudo que foi publicado no Reddit por um usuário chamado Celtiberian, que é um cara que ajuda demais a comunidade aí de investimentos. Então eu vou deixar o link para vocês também. Vocês podem ir lá ver o estudo original, ver todas as premissas que ele usou, como é que ele rodou a simulação e tal. Mas enfim, eu vou me basear nesse estudo para mostrar para vocês alguns conceitos que certamente podem ajudar você a melhorar o seu desempenho, a melhorar o desempenho da sua carteira com o passar dos anos. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu vou dizer de forma bem simples o que eu faço, mas eu também vou deixar aqui um link para que vocês possam ver um vídeo um pouco mais detalhado. Eu vou escolher um vídeo que eu falo de forma mais detalhada sobre isso e vou deixar aqui nos cards para que você possa também se aprofundar um pouquinho no assunto. Mas basicamente o que eu faço é o seguinte: eu invisto de forma diversificada em vários ativos, em várias classes de ativos diferentes. Elas são todas escolhidas antes, então eu escolho meus ativos antes de começar a comprar e depois eu só vou comprando aquele ativo que está para trás. Esse é o método clássico de fazer buy and hold. É só você ter lá uma planilha que te mostra o quanto você queria ter daquele investimento. Por exemplo, eu queria ter 5% da minha carteira em Petrobras. Aí você olha lá no dia de fazer o seu aporte mensal, você tem 3% da sua carteira, 4%, não importa o valor, você tem um percentual abaixo daquilo que você gostaria, então seu dinheiro novo vai justamente para aquele ativo ali. Vamos dizer assim, que a gente está sempre tentando equilibrar a carteira. Cara, a gente nunca consegue, porque todo mês vai bagunçando e tal, mas a gente está sempre caminhando em direção a isso. Eu nunca vendo nada, então eu só faço isso com dinheiro novo. Essa é só uma forma de direcionar o meu aporte mensal. Então é muito simples, eu diversifico e sempre vou comprando aquilo que está para trás. E bom, por que esse negócio funciona? Por que esse negócio dá um retorno superior? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, baseado aí nesse estudo que a gente vai ver. Então, o que o cara fez? Ele simulou aportes de R$1.000 mensais durante as 2 décadas, aí começando em 2000, foi até 2019. Então, é uma simulação aí de praticamente quase 20 anos, né? Então, eu acho que é um prazo bem legal para a gente começar a ver alguma diferença nos resultados. Como é que ele fez isso? Bom, ele fez algumas simulações anteriores que eu pulei, quem quiser pode ir lá no estudo ver, mas basicamente onde começou a ficar legal, que eu quero mostrar aqui para vocês, é o seguinte: ele pegou 12 ações, né, de uma carteira aí que ele considera que é uma carteira meio básica, assim, dos anos 2000, que todo mundo tinha. No ano 2000 eu ainda não estava investindo, eu comecei a investir um pouco depois, mas o que ele colocou ali para mim faz muito sentido. Por exemplo, ele colocou Petrobras e Vale, todo mundo tinha Petrobras e Vale naquela época, todo mundo tinha também Eletrobras, né? De repente alguma de telecom, ele colocou a Vivo, botou siderúrgica, CSN, né? Colocou a CEMIG, que é uma elétrica e nem é das melhores, botou a Embraer, que foi uma das empresas que menos deu resultado, botou lá banco, tal, que todo mundo também tinha, sempre teve aqui nesse país. Enfim, é uma carteira assim coerente, sabe? Uma pessoa normal, afegão médio ali nos anos 2000, poderia ter essa carteira, não tem nada de absurdo, não botou Raia Drogasil, não botou VEG, não botou essas aí muito fora da curva. Então assim, uma carteira bem legal. E é engraçado que ele simulou 2 formas de se comprar essa carteira. A primeira forma, ele fez o seguinte: ele pegou os R$1.000, dividiu nas 12 ações e comprava todo mês todas as ações. Então, você divide R$1.000 por 12, dá lá 83,33 e tal, e ele comprava esse tanto de cada ação. Claro que na realidade não dá para você fazer isso, né, porque você tem limite e tal, mas na simulação a gente pode fazer assim. Então, todo mês ele comprava uma quantidade igual de todas as ações. E ele conseguiu terminar com um patrimônio de R$996 mil. Olha que interessante, ele aportou 232 mil, porque são 232 meses que ele usou. E aí no final ele tinha 996 mil reais, quer dizer, é um desempenho aí muito bom, muito legal. Mas ele também fez uma coisa diferente, porque se vocês prestarem atenção, isso não é exatamente o que eu faço. Eu não fico comprando todo mês tudo. Eu compro todo mês só aquela ação que está para trás, ou aquelas ações, né? Mas nessa simulação, ele usou uma só. Então o investidor ia lá, olhava aquela ação que estava mais para trás e comprava só ela. Na verdade, nos 2 primeiros meses ele comprou tudo, que é só para ter lá para pelo menos começar, e a partir do 3º mês ele começou a fazer isso aí.
comprava só aquela ação que ele tinha menos. Então aquela que caía ele ia lá e comprava. Bom, no final das contas, né, teve ações que ele aportou um monte de vezes, teve ações que ele aportou poucas vezes, porque elas subiram muito e tal. Mas o que é interessante é que fazendo isso, comprando a ação que estava para trás, ele teve uma melhora no desempenho dele. Ele acabou terminando com R$1.060.000, ou seja, bem mais dinheiro do que ele tinha terminado antes. Só mudando uma coisa besta na estratégia. Na verdade, comprando uma ação por mês, ele teve até muito menos trabalho, né? Porque você só dá uma ordem por mês. Claro que na prática a gente acaba não fazendo isso, né? Comprando uma só. Você vai comprar uma, duas, comprar três e tal. A não ser um momento que a sua carteira esteja realmente muito grande para o seu aporte, né? Porque às vezes assim, a ação cai 1%, você vai lá, coloca todo o dinheiro do mês e ainda não é suficiente para equilibrar. Geralmente a gente vai comprar mais de uma no começo e tal. No começo compra um monte, depois vai diminuindo. Mas a tendência é que você acabe comprando lá 2 ou 3 ações por mês, né? Ações ou outros ativos, né? Nesse caso aqui são só ações. Com essa diferença, eu espero que fique claro que é negócio comprar quem está mais para trás. É vantajoso para a gente sempre comprar aquele cara que você tem em menor quantidade, que está abaixo dos seus objetivos. Essa é uma vantagem muito clara, o resultado foi muito melhor, né? É um valor aí expressivo e a gente está falando aí de quase 20 anos. Você imagina que se esse prazo aumentar, essa diferença também aumenta. Mas vamos melhorar um pouquinho esse negócio, né? Porque eu falei de diversificação e falei de diversificação em classes diferentes do ativo. Então ele resolveu colocar uma outra classe de ativos que é o CDI. É uma renda fixa, né, com 100% do CDI. Podia ser um Tesouro Selic, alguma coisa nesse sentido aí. O CDI, se você comprasse apenas o CDI desse jeito, R$1.000 de CDI por mês e tal, né, todos esses anos, você terminaria com 830 mil. Quer dizer, é um investimento pior, é um investimento que rendeu menos do que você comprar as ações lá que você terminou com 1.060.000. Então o que ele fez? Bom, eu vou simular agora se eu botar na minha carteira de ações 15% de CDI. Então ele ficou com 85% de ações e botou 15% de CDI, misturou os dois. E aí você pode pensar o seguinte, bom, se ele misturou os dois, provavelmente ele vai ter um resultado entre os dois ali, né? A média dos dois, sei lá. Bom, não foi isso que aconteceu, né? Senão não teria esse vídeo. O que aconteceu foi que o resultado dele melhorou, ele foi para R$1.071.000. Ou seja, ele colocou um ativo pior, que rendeu menos, e mesmo assim teve um resultado melhor. Como pode isso? Bom, simples, né? Como o investimento em renda fixa, lá, o CDI, tem uma baixa correlação com as ações, eles não sobem e descem no mesmo ritmo. Aliás, o CDI nem sobe e desce, né? Ele anda mais ou menos numa linha reta. Mas assim, o fato da taxa aumentar não significa que o mercado de ações vai aumentar, né? Uma coisa não segue a outra, então eles têm uma baixa correlação. Por causa disso, você tem que entender o seguinte, nos momentos em que a bolsa subiu muito, ao invés de ele ir lá comprar a bolsa na alta e depois cair, ele comprou CDI, ele comprou renda fixa. Porque o sistema mandava, né? Óbvio, né? Ele botou lá que ele queria ter 15% em CDI, se a bolsa dispara, o CDI fica para trás. Por outro lado, em momentos onde a bolsa despencou, naturalmente os aportes dele foram para a bolsa, né? Porque se a bolsa fica barata, a bolsa vai ficar para trás, vai ficar abaixo do objetivo que ele queria. Por causa disso, esse método aumenta a nossa rentabilidade, mesmo quando a gente coloca um ativo pior. Porque o CDI foi um ativo pior, mas mesmo assim ele aumentou a rentabilidade do investidor. Mas o que é mais interessante aqui não é nem isso, é o seguinte, sempre quando você faz uma alteração no portfólio, ou sempre quando você vai avaliar um investimento, geralmente você tem 3 fatores aí para avaliar. A segurança do investimento, a liquidez do investimento e a rentabilidade do investimento. São 3 coisas que geralmente você tem que escolher. Por exemplo, a poupança é um investimento extremamente líquido, você pode sacar, gastar a qualquer hora, e é extremamente seguro, ele é muito seguro, um dos investimentos mais seguros que existe. Por outro lado, ele não rende quase nada. Então, geralmente, os investimentos, você vai ter que sempre abrir mão de um, né? As ações, por exemplo, é um pouco mais arriscada, né? Tem menos segurança, tem uma liquidez mais ou menos, mas tem um potencial de rentabilidade muito grande. Essa tríade você sempre tem que escolher aonde que você vai se posicionar no meio desses 3 fatores. Mas olha que coisa curiosa, a gente colocou CDI na nossa carteira, podia ser Tesouro Selic, por exemplo, que é mais seguro, ou seja, aumentou a segurança da nossa carteira, aumentou a liquidez da nossa carteira, porque apesar de ações ter liquidez, não é toda hora que você pode tirar, né? Às vezes você está no prejuízo, então, enfim, melhorou a liquidez, melhorou a segurança e melhorou a rentabilidade. Esse é um tipo de mudança que você faz no portfólio
que é assim, é o sonho de qualquer gestor de portfólio. É muito difícil você conseguir melhorar nos três. Geralmente você melhora um em sacrifício do outro, né? Você deixa o portfólio mais seguro, mas você perde um pouco de liquidez. Ou você aumenta a liquidez, mas perde um pouco de rentabilidade. Você nunca consegue aumentar os três. Agora, essa mudança que a gente fez aqui de botar um pouco de renda fixa fez a gente aumentar a rentabilidade, a liquidez e a segurança ao mesmo tempo. Isso é extremamente fantástico, é raro conseguir, é muito difícil fazer isso e é uma coisa que deve ser considerada, é um princípio que a gente deve considerar sempre que a gente vai montar uma carteira. Mas ainda não está suficiente, né? Dá para a gente melhorar um pouquinho mais. Então o que ele fez? Ele pegou e resolveu colocar no estudo também o SP500. O SP500 é um índice lá que mede o desempenho das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, né? Que tem o capital aberto. Então assim, é um índice genérico e tal. Para medir o desempenho desse índice, ele usou um ETF, que é o SPY, que é um ETF de fácil acesso e tal. E, bom, se ele pegasse R$1.000 por mês e fosse investindo só no SP500, ao final desse período, ele teria o total de R$976 mil. Então, quer dizer, ainda assim é um investimento pior do que as ações, né, que sozinha deram lá R$1.060.000 e com o CDI chegou a R$1.071.000. Mas apesar do SP500 sozinho ter sido um investimento pior nesse período, olha que interessante, ele montou uma outra carteira. Ele botou 20% de SP500. Aí manteve lá o 15% de CDI e aí as ações, claro, caíram para 65%, né? E aí, bom, o que vocês acham que aconteceu? Obviamente que o resultado melhorou mais ainda. Foi para R$1.102.000. Quer dizer, por que isso aconteceu, né? Qual é que é a lógica? É a mesma lógica lá do CDI. Em momentos em que talvez a bolsa aqui disparou e o dólar foi para baixo de R$2, que teve bastante, né, nesse período, e ele fala isso no artigo, teve vários aportes que foram para o SP500, com o dólar abaixo de R$2. E aí, lógico, né, quando o dólar subiu, quando o SP500 subiu, a bolsa caiu, o dinheiro vinha para cá, e aí para o CDI e tal. Você tem 3 ativos para brincar com esse negócio de comprar quem está para trás. Você acaba tendo muita vantagem e o resultado disso é que a sua rentabilidade melhorou. Além da sua rentabilidade ter melhorado, a segurança da sua carteira também melhorou, porque você fica com uma parte dos seus ativos em dólar, né? Ou seja, você está numa outra jurisdição, você tem um pouco mais ainda de segurança. Quer dizer, é um negócio muito, muito válido, aí, muito lucrativo para nós no longo prazo, diversificar dessa forma. Mas assim, o estudo termina aqui, mas quanto mais diversificado a gente tiver, melhor. Você pode colocar fundo imobiliário, você pode colocar REITs, né, que são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, mais ou menos. Você pode colocar um tesouro IPCA, que tem uma variação, a marcação a mercado, uma variação um pouco maior, mas é uma renda fixa melhor para o longo prazo. Você pode colocar bonds, que é a renda fixa fora aqui, né, nos Estados Unidos a gente chama de bonds, que são títulos do governo, ou até mesmo títulos de empresas, né? Enfim, tem os CDs, que são como se fossem os CDBs aqui no Brasil, lá fora são os CDs. Você pode ter lá criptomoeda, você pode ter o que você quiser. Mas a ideia é que quanto mais diversificado, quanto mais categorias diferentes você tem, você ganha mais, você tem uma rentabilidade maior. Lógico, né, gente? Se você coloca coisas de valor, né? Não vai me colocar lixo, porcaria, né? Enfim, ação de empresa falida, né? Essas altcoins aí que não vão valer nada. Não tô falando disso, tô falando de coisas que realmente têm valor, né? Então, quanto mais disso você coloca, quanto mais diversificação, e enquanto você mantiver essa regra de comprar quem está para trás, a sua rentabilidade tende a ser melhor e a volatilidade da sua carteira tende a ser pior. Quem passou por 2020, naquela época lá que teve uma queda muito forte por conta do susto com a Covid, provavelmente deve ter percebido isso. Porque a bolsa aqui no Brasil realmente despencou. Mas, por outro lado, o dólar foi lá para cima. Então, se você tinha um pedaço de patrimônio em dólar, você nem sentiu tanto. Eu me lembro de olhar, né, o mercado estava todo desesperado, e eu olhei para o meu patrimônio e falei, ué, mas parece que não está acontecendo tanta coisa assim. Mas por quê? Porque eu estou diversificado. Eu tenho patrimônio, né, em dólar, eu tenho patrimônio em renda fixa, tenho patrimônio em categorias diferentes, fundo imobiliário e tal. Então, isso é muito interessante, isso nos ajuda muito. E lógico, né, quanto mais longo o prazo, mais essa diferença vai aumentando, mais vai abrindo a boca do jacaré. Então, ele fez para 20 anos. Se a gente fizesse para 30 anos, talvez a gente teria uma diferença maior ainda. Porque 30 anos geralmente é um período assim que a maioria de nós vai ter para acumular patrimônio antes de aposentar, né? 30 anos, alguns 40 anos, enfim. Mas provavelmente essa diferença seria maior ainda. Então, achei assim, para concluir aqui o raciocínio desse vídeo, é o seguinte: para quem faz o buy and hold passivo, a diversificação em diferentes classes de ativos, mesmo que o ativo seja pior, pode aumentar o resultado da sua carteira
pode aumentar a sua rentabilidade, além de aumentar ali, melhorar outras características como a liquidez e a segurança. Então, a diversificação provavelmente vai te fazer ficar rico mais rápido. Eu acho que esse é um dos benefícios mais importantes da diversificação, mas eu queria saber de vocês que outros benefícios a gente tem em diversificar. Além dessa questão da rentabilidade, eu gosto muito da redução do risco. Quanto mais diversificado, menos risco você concentra em um determinado ativo. Mas eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham aí mais importante, né, que te levam aí a diversificar, a procurar ativos diferentes. Por favor, deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar sobre esse assunto. Eu volto no próximo vídeo. Até lá!